Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para a gente falar sobre um assunto relacionado a esse nosso universo de manutenção, gestão predial. Eu estou aqui hoje com o André Santiago. André, cara, obrigado por ter aceitado o convite para a gente falar para esse público que está aí querendo saber um pouco mais, para essa galera que a gente já conversou antes da gente começar a gravar. A gente estava fazendo um bate-papo aqui e eu tenho certeza que muita gente tem a dúvida de saber como é que funciona um parque, como é que é a gestão de tudo isso aqui. Cara, obrigado mesmo, velho. Obrigado, Felipe. Finalmente, né? Finalmente, a agenda estava complicada, mas eu acho que vai ser um papo legal, esclarecedor, e eu espero contribuir com um pouco da minha bagagem, do meu conhecimento na área. Modéstia, né? Um pouco de bagagem. Faz parte, né? André, só pra galera te conhecer, quanto tempo você trabalha na área? Quem é você? Por onde você começou? Sim. O meu nome é André Santiago, eu sou de formação engenheiro civil, né? Eu estou concluindo, inclusive, agora um mestrado na área. Na parte de facilities, eu estou há pouco mais de 9 anos, né? Na área. Comecei como engenheiro civil na parte de construtoras, né? Então trabalhei muito em construtora, com a parte de obra, orçamento, que em determinado momento a gente começa a perceber que faz parte também do nosso escopo, contratação, essa noção de orçamento, de empresas. E depois eu entrei no SESC São Paulo, né? Como técnico de manutenção de infraestrutura, e aos poucos eu fui crescendo dentro da instituição, né? No SESC a gente desenvolveu alguns trabalhos, mas principalmente na área de facility, porque o SESC tem uma valorização muito grande para os profissionais dessa área. Os edifícios do SESC são muito renomados e a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança do público, né? E com a qualidade dos serviços que a gente oferece para a população, né? A gente chama a população para vir para as nossas unidades. Então, para que isso tudo seja ornado, né, da melhor forma, o profissional de facility é a pessoa estratégica, né? Porque é aquele que acaba conversando com várias áreas e integrando vários serviços e, enfim. Essa é um pouco da minha trajetória. E você começou como técnico? A formação de técnico é muito importante, né? E a primeira formação minha é técnico de edificações, depois que eu fui para a área de engenharia civil. E como técnico atuei em algumas construtoras, também trabalhei no Senai da Bahia, inclusive. Lá a gente fazia cursos de construção civil, mas acabava agregando também a parte operacional de facility. Só que ninguém conhecia tanto ali facilities, né? Facility manager. Eu acho que a área está crescendo há pouco tempo, inclusive. Muitas pessoas, inclusive, trabalham, mas não sabem que é um FM. Eu acho que, inclusive, em algum momento eu também me encaixava dentro desse perfil. Só que a gente vai conhecendo os colegas da área, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai estudando e a gente começa a perceber que o setor de FM, principalmente no Brasil, e São Paulo, essa locomotiva que leva, né? Ele vem se profissionalizando, ele vem se aperfeiçoando, as pessoas começam a entender e até de uma certa forma, valorizar mais esse profissional de facilities, né? Algumas pessoas ainda não sabem o termo FM, principalmente quando eu exponho, né? Mas o que é o facility? Eu acho que é o nosso papel também levar esse conhecimento, né? Do nosso papel dentro das organizações e da nossa função estratégica, né, para que os serviços ocorram. Então, foi como técnico que eu comecei e depois fui crescendo ali, engenheiro, e agora eu estou me formando, inclusive, mestre em habitação, com pesquisa ligado na área de Facility Manager e sistemas prediais, né? Porque a parte de Facility a gente tem a parte RAD, Software Services, né?
Então, o engenheiro acaba englobando muito essa parte hard, né? Normalmente, né? É um caminho assim meio que lógico. O cara da engenharia ele já... Pois é. Manutenção de cabine, contratação de consultorias diversas, né? Análise de água, enfim. Que é um pouco do que o SESC hoje tem uma estrutura muito sólida da parte de facilities, da parte de operação. Então, muitos engenheiros fazem parte dessa equipe, né, que acaba englobando. E, por exemplo, na instituição, no SESC, a gente divide a parte de hard service da parte de soft services, né? Então, a gente tem infraestrutura e serviços, né? Em muitas organizações isso é unificado. O mais comum. O mais comum. Mas como os nossos edifícios eles são muito complexos, tem muitos sistemas prediais, cada edifício tem ali uma roupagem única, né? Então, para que essa dança ocorra, né, ornada, o SESC divide esses dois setores com demandas super específicas para cada área, né? Então, algumas unidades isso unifica. Por exemplo, aqui, né, em Mogi, nós estamos em Mogi das Cruzes, né, que é uma das novas unidades do SESC. Em Mogi a gente tem essa unificação porque é uma unidade que tem esse caráter provisório e tal, que a gente vai falar um pouco também daqui a pouco. Mas então a gente tem essa divisão, né, de atuação por entender a complexidade e a importância, né, porque por mais que o setor de facility management ele esteja crescendo nas instituições, nas organizações, o profissional de FM que gerencia a operação, ele acaba, isso é uma percepção até individual, né? Mas ele acaba abraçando muitas disciplinas, né? Porque, legal, tudo bem, é um começo, né? Primeiro ele está sendo valorizado, ele está começando a existir agora. Mas eu acho que o SESC São Paulo já está um pouco evoluído nesse quesito. A gente já existe há muito tempo, a gente sabe que o Facility é um profissional estratégico há muito tempo. Né? Fundamental. E a gente já divide, porque a visão já está um pouco evoluída, né, do papel desse profissional, assim como ocorre fora também. Perfeito. E você estava falando aqui, você falou da parte hard, da análise da segurança, na análise de potabilidade. Cara, deve ser um controle rigorosíssimo que vocês têm aqui dentro para poder controlar todos esses serviços. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma instituição gigantesca. Esse aqui que eu estou vendo, cara, você tem quadra, você tem um espaço para poder fazer ginástica. Que para cada segmento você precisa ter ali um trabalho específico para aquilo ali. As piscinas, você precisa fazer o tratamento de água. Como que é cuidar de tudo isso aí, cara? Olha, o desafio é gigantesco, é exatamente isso. Eu brinco que o profissional de facility que quer sair com a certificação de um bom profissional, de um cara que sabe superar o desafio, vem para o SESC. Porque a gente tem todas essas atividades... Show! Eu esqueci de falar show, né? No empreendimento só. É o empreendimento que reúne, e na verdade o SESC tem esse caráter de reunir não só uma vocação de atuação. Então a gente não é um ginásio só de esportes, a gente não é só um teatro, a gente não é só um parque aquático, a gente não é só uma organização de shows, a gente não é só um espaço lúdico para espetáculos, para teatros. Não, a gente unifica tudo e faz com que as pessoas tenham essas vivências, essas trocas. Então, o pessoal que vai para o esportivo vai para a comedoria. A gente tem comedoria nas unidades, restaurantes, né? Famosos, inclusive, no estado de São Paulo. E as pessoas se encontram. E o objetivo do SESC é essa troca para essa evolução, de uma certa forma, né?
Então, o profissional que está jogando um basquete vai se encontrar com o cara que foi assistir um show do Lenine, como você falou que foi, em uma unidade, na comedoria. E ali, né, existe uma troca, sempre procurando o bem-estar social das pessoas. A gente acredita muito nisso. Lógico, com a educação, a saúde, o lazer, isso tudo o SESC abraça. Por isso, de todos esses programas dentro de uma unidade só. Mas, acima de tudo, o bem-estar social, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento que, de uma certa forma, o bem-estar social é algo que as pessoas perderam um pouco, né? E as unidades do SESC, boa parte estão fechadas, estão passando por esse momento, mas a gente acredita que em breve as coisas devam melhorar e a gente vai voltar a fazer show, a chamar o público, a fazer um espetáculo de dança, a fazer um espetáculo de teatro, porque o nosso viés, a nossa vocação é aglomeração de público, né? Então a gente tem outras atividades, tem odontologia que a gente, né, continua atendendo, marcar com antecedência e tal, mas a nossa vocação é aglomeração de público. Então a gente está realmente com expectativa de quando isso melhorar ou acabar, que em algum momento vai acontecer, a gente volte a exercer essa nossa vocação. Então, isso tudo, imagina que o profissional de facility, hoje a gente sabendo, e a gente falando com os colegas da área, ele é o cara que faz esse conglomerado de atividades rodar. Ele é o cara que faz essas atividades acontecerem. Então, por ter tantas atividades acontecendo simultaneamente, às vezes no mesmo espaço, por isso dessa divisão, mas ao mesmo tempo o desafio para o profissional, porque ele acaba tendo que lidar com várias disciplinas, como você falou. E aí é quando eu vou entrar na parte de hard services, por exemplo. A gente tem uma série de atividades que a gente faz da manutenção preventiva, da manutenção corretiva e da manutenção preditiva. Então a gente tem muito bem dividido essas três disciplinas. Primeiro porque elas têm que ser tratadas de uma forma diferente, realmente, né? E segundo que quando você cita a análise de balneabilidade ou potabilidade de água, uma disciplina, por exemplo, porque a gente tem piscinas, né? Nós temos piscinas e as piscinas a gente chama o público para entrar nelas, né? Essas piscinas elas precisam ter uma água com qualidade, né? Que a gente chama do termo de balneabilidade. Não, né? é potabilidade. Potabilidade é só para beber. Para beber. A potabilidade é para você beber, para você chegar na sua casa, tá uma concessionária, a Sabesp e tal, ela tem que deixar a água que chega ali potável. Tem um índice de cloro mínimo, alcalinidade, pH, né? Mas a balneabilidade não. A balneabilidade é para tanque. E é outro parâmetro, é outro tipo de análise, é outro tipo de exigência de legislação. Então, nós precisamos ter esse olhar, já que nós chamamos o público para frequentar as nossas piscinas, a gente precisa ter muito bem direcionado essas responsabilidades. Então, a gente faz isso, né? Mas, dentre várias disciplinas que a gente toma conta, muitos sistemas prediais, as unidades do SESC, elas dispõem de uma equipe de manutenção, né, bem considerável, né, vamos dizer assim, quando se compara com outras organizações do mercado. Então a gente tem equipe de eletricistas, equipe de encanadores, eventualmente equipe de pintores, dependendo da unidade, técnicos de infraestrutura e o profissional, às vezes supervisores de infraestrutura e o profissional de facility que faz essa dança ocorrer, né? Então, o desafio é gigante. Eu acho que, como desafio principal para um FM, né, que gosta dessa área, atuar no SESC é realmente um divisor de águas por causa dessa vocação. E o SESC São Paulo tem essa característica de ser único dentro dessa atuação no Brasil, né? E não para. Não tem como parar. Porque aqui
De noite, você precisa fazer algumas atividades que você não consegue fazer durante o dia, algumas manutenções que não tem como fazer no decorrer do dia, então é 24 horas. Acredito eu que isso aqui funciona todo instante. Se eu vim aqui 2 horas da manhã, vai ter gente fazendo alguma coisa aqui. Sem dúvida. As unidades... O momento é complicado, realmente, mas se a gente considerar o momento antes da pandemia, cada unidade ela tem o seu caráter de horário, né? Então, às vezes a gente chega numa cidade como Mogi, por exemplo, que a gente precisa sentir o que a população, de uma certa forma, precisa, né? Então, dependendo da vocação da unidade, da característica da unidade, ela abre ali de tarde, porque o pessoal precisa fazer uma atividade de hidroginástica na piscina, vai ter uma aula de hidroginástica na piscina pela manhã, né? E à noite nos espetáculos diversos, etc. e tal. Só que para nós, né, da manutenção, da área de facility, não é assim. Primeiro que a galera tem que chegar antes do horário da abertura da unidade, a gente precisa fazer o checklist de abertura, tem uma equipe, principalmente os eletricistas, né, que fazem essa ligação, né, de todos os sistemas, eventualmente o SESC. Em algumas unidades dispõe de automação nos sistemas prediais, mas em outras não. De uma certa forma, a nossa equipe operacional sempre que faz esse controle, né? E pós também. Então a galera acabou 10 horas o espetáculo, mas precisa, né, desligar o gerador, precisa desligar as lâmpadas, precisa desligar os sistemas de iluminação, às vezes do palco. Enfim, isso tudo quem faz o suporte pós é a equipe de manutenção de infraestrutura. Então eu brinco que a gente abre a unidade, a gente fecha a unidade, a gente tem a chave. E literalmente, ali realmente. Literalmente, abre e fecha. Literalmente. Então o nosso papel é bem estratégico nessa questão, e eu acredito que as organizações como um todo, elas começam a enxergar isso de uma forma mais sólida, né? E a unificação do nosso setor através das associações que existem, né, aí no mercado, a Abrafac, a Abralimp, o Grupo Gás, dentre outras, né? Posso citar essas de pronta mão, assim, de uma certa forma ajudam a profissionalizar o setor, e os gestores, os empresários, as pessoas que, né, tomam conta das organizações, a olhar a importância do FM ali. Então, eu acho que, à medida que o tempo passa, a gente evolui bastante nesse aspecto para nosso setor, né? E isso que você falou, de que mudou de um tempo para cá, eu também vi. Todo mundo que trabalha na área notou que a nossa área deu um boom de 7 anos para cá, 5 anos para cá, a notoriedade no mercado. Porque se você pega logo lá no nosso começo, há 10 anos atrás, a minha mãe não entendia o que eu fazia, cara. Era difícil de explicar para minha mãe o que eu fazia, pô. Hoje em dia não, hoje quando você fala profissional de FM, ainda tem pessoas que não entendem. Só que já tem burburinhos por ali, então as pessoas já imaginam, já fazem ideia do que é mais fácil de explicar. Justamente por causa disso, por causa desse boom. Você sente que deu um boom também de 5, 7 anos para cá? Sem dúvida, isso é visível, isso é notório. Apesar de que o SESC, como eu falei, eu acho que está um pouco mais evoluído, né? Então, já tem um tempo que a área é valorizada na instituição, que tem uma estrutura, por isso que está da forma que está hoje, né? Mas a expectativa é que cada vez mais, com esse entrosamento dos profissionais da área, a difusão de conhecimento das pessoas que desenvolvem, porque, né, a gente gera, de uma certa forma, conteúdo, e a gente precisa colocar isso num papel, num espaço como esse, compartilhar as experiências, para as outras pessoas começarem a entender essa importância, né? A gente, por exemplo, nos cursos de graduação, os profissionais de facilities, tanto da parte hard ou soft, é muito ligado aos cursos de administração ou de engenharia, eventualmente, né, que diferencia ali. Mas você não tem disciplinas focadas nesses cursos de graduação para a nossa área, por exemplo.
A USP, eu me recordo que ela está implantando, acho que já a partir do ano que vem, nos cursos de engenharia, né, principalmente engenharia civil, a disciplina de gestão de facilities, né? Porque começa-se a ter esse entendimento que o profissional que se forma nessas universidades, nesses cursos, ele pode, de uma certa forma, atuar diretamente naquela área. Mas muitas empresas absorvem eles para ser o facility da organização, né? E ele é o FM ali. Ele pode, o curso de administração é importante, ele é um engenheiro, ele é um administrador, mas ele exerce ali o facility manager, o cabeça da coisa, né? O gerente das instalações, o gerente da operação. Então eu acho que essas iniciativas valorizam um pouco a nossa área e a tendência é a gente, de uma certa forma, crescer um pouco mais, engatilhar. Eu acho que esses 5, 7, 8 anos, não sei, a gente precisava fazer um estudo da linha do tempo, né, desse crescimento que a gente está observando na área, mas o mais contagiante é que a gente está fazendo parte, né, principalmente vocês. A gente até já comentou uma vez, a gente precisa escrever artigo, a gente precisa colocar no papel o que a gente faz, que é muito detalhe, é muito importante. Você não vai aprender isso num livro desses cursos, dessas graduações. A gente precisa incentivar, até chegar um momento, como em todas as áreas, eu acho que a gente vai ser reconhecido realmente como uma área da ciência, talvez, né? E precisa-se de profissionais que estimulem esse crescimento. Eu compro muito essa ideia, eu fui mordido, né, pelo bichinho da área de FM, e inclusive eu desenvolvo, de uma certa forma, estudo, pesquisa, né, ligada a essa área no meu mestrado, justamente por saber dessa importância. A galera, e eu tiro pela minha experiência própria, né? Você, quando entra na área de facility, você normalmente não entende o seu papel dentro daquela estrutura, né? E a partir do momento em que as coisas vão acontecendo e você vai, de uma certa forma, tendo um olhar mais holístico da coisa, você sabe que você é um profissional, que você tem um papel estratégico dentro daquela organização e você precisa se aperfeiçoar. O mercado agora começa, de uma certa forma, não agora, mas de alguns anos para cá, algumas instituições que fornecem aí cursos para a área de gestão, de facilities, né? E isso é muito bacana, porque ali você compartilha experiência, ali você lê um pouco da parte teórica da nossa área. Não ficamos só na operação, a gente tem uma estrutura, né, de estudo acadêmico que, de uma certa forma, a gente precisa estimular mais os profissionais, tanto a produzirem quanto a absorverem isso, né? Para ajudar todo mundo, toda a cadeia e as pessoas que estão se formando. Porque quando eu entrei na área, foi meio 100% de paraquedas. Eu não fazia ideia de que existia esse universo por detrás de uma administração de condomínio, eu não sabia. Eu fui no meu estágio de engenharia, pensei que eu ia fazer prédio, construir prédio, entrei numa construtora para poder cuidar da edificação dela depois de pronta. E aí que eu fui apresentado. Então, essa mudança de cultura precisa acontecer e tem que partir da gente. É aquilo que você estava falando. A gente tem que começar a escrever, cara. Tem que fazer material. Por quê? Tem muita gente que está se formando que nem faz ideia de que existe isso. Existe o FM. E que é uma área maravilhosa e que vai crescer muito, está crescendo e tem muito espaço. O mercado de trabalho está sedento, está precisando dessa galera que está se formando aí. E tem muita gente que tem a certeza que vai gostar da área. É que não sabe que existe. Então tem que mudar muito. Dessa estrutura, me conta um pouco sobre ela. Quando eu vim para cá, você falou, é uma estrutura provisória, é uma instalação, é um SESC diferenciado. Me conta mais, me explica como que é um SESC, uma instalação provisória. Tá. Eu até falei para você, olha, se sinta lisonjeado, porque você é a primeira revista, a primeira imprensa que vem na unidade ouvir um pouco de como vai ser ela e de ver como que está, né? Esse desafio em Mogi das Cruzes, Mogi é uma cidade polo aqui do Alto Tietê, que a gente chama, né?
Então você vê, tem várias cidades circunvizinhas, Poá, Itaquá, Suzano, né? Que giram em torno de Mogi, Guararema, né? Sabaúna. E aqui não tinha uma presença do SESC, né? Já existia uma vontade há muito tempo da instituição e da própria cidade, mas alguns entraves burocráticos impediam essa vinda um pouco antes. Até que no meio da pandemia, a prefeitura fez a doação do terreno aqui para o SESC e eu recebi o desafio de vir, né, coordenar essa implantação com 2 braços, que aí é bem característico da nossa área, que é o braço de reformas e o braço da implantação da infraestrutura em si, né? Aqui era um espaço que já tinha o caráter de atendimento ao público, era um espaço da prefeitura, então recebia ali algumas atividades, poucas atividades talvez, mas quando nós recebemos, era um espaço que não tinha o olhar, né, do SESC ou de instituições que valorizam o edifício, a segurança, o conforto dos usuários. E qual foi o nosso papel? Transformar isso, né? Botar o SESC aqui, mostrar que a gente estava chegando. Então a gente fez uma grande reforma nos espaços, mas com um caráter provisório. O SESC tem uma ocupação provisória, que a gente chama. Então a gente recebe o espaço, mas a gente precisa mostrar para a população quem é o SESC. A gente precisa mostrar um pouco das nossas atividades, a gente precisa mostrar um pouco da nossa vocação. Então a gente ocupa o espaço, faz reformas, desenvolve ali um programa para a implantação. Então a gente desenvolve o que vai ter naquela unidade, né? E existe um estudo característico da região, da população, né? Um pouco da cultura local. A gente monta um programa e a gente faz com que aquilo aconteça. Faz contratações, tem um arquiteto responsável por essa reforma, né? Uma construtora que faz. Então a gente trabalha no SESC com gerenciamento, né? A gente não tem estrutura, até por causa dessa gama de disciplina que a gente tem nas unidades, a gente não tem estrutura para executar. Então a gente gerencia, a gente faz gestão. Nós contratamos uma construtora, inclusive local, né, com essa preocupação de estimular a economia da região, e começamos as reformas nos espaços para implantar aquele programa que a gente estudou inicialmente, né? E isso se tornou realidade com o tempo, né? O caráter provisório é que nós vamos ter, em um segundo momento, um projeto definitivo, só que aí nós já vamos estar sabendo um pouco do que a população aqui gosta, a gente vai chamar o público para cá. Você veja, a gente tinha estimativas que frequentavam nesse espaço antes algo em torno de 1.500 pessoas por mês, que era um público mais restrito, porque só oferecia uma atividade ligada ao esporte físico, que é o judô, as artes marciais. E com a vinda do SESC, a nossa expectativa é trazer cerca de 30 mil pessoas por mês, inicialmente, né? Inicialmente. Então a gente vai ocupar bastante o local, a gente vai trazer a galera de Mogi, e não só para a prática de artes marciais, que eventualmente a gente pode ter em algum programa específico, mas para os nossos programas permanentes. E a gente tem muitos programas permanentes, programas ligados à educação infantil, programas ligados à atividade físico-esportiva, programa ligado às artes cênicas, às artes culturais, e, de uma certa forma, esse conglomerado de programa representa o SESC. A gente traz essa galera de várias tribos, mistura tudo numa grande aglomeração típica de SESC e desenvolve ali as relações, o bem-estar social. As pessoas se sentem bem, se sentem confortáveis estando no SESC, se sentem leve, né? Enquanto a gente tiver essa missão, a gente vai ter esses desafios, como o Mogi teve, não é? E agora nós estamos concluindo, estamos na fase de conclusão. Vocês estão aqui já recebendo inicialmente os espaços provisórios, tudo cheirando a tinta, né? Cheirinho bom, gostoso. Piso granilite recém-feito. Lindo pra caramba.
E então o desafio foi esse, né, da gente estruturar os espaços que antigamente estavam abandonados, mostrar um pouco do nosso caráter e emplacar o selo padrão de qualidade SESC, né, de ser. Então o desafio foi esse que aconteceu, superamos com êxito, mesmo no momento de pandemia. Foi muito difícil, porque em algum momento nós tivemos aqui 120 profissionais trabalhando, então fazer a gestão disso em um momento de pandemia foi um grande desafio, mas nós conseguimos com êxito, não tivemos nenhum caso de infecção generalizada dentro do espaço, a gente adotou as medidas de distanciamento social, principalmente de higienização dos espaços, né? A gente sabe que pessoal da área da construção civil é complicado ter esse trato, mas a gente montou uma estrutura de execução que foi fielmente levada ao pé da letra. Então o braço da reforma concluiu e agora o braço da infraestrutura, da gestão predial começa a existir, começa a acontecer. Então nós estamos nesse momento de desenvolver um plano de operação de manutenção. O SESC tem uma gerência de engenharia e infraestrutura. Então, o próprio nome da instituição, a própria gerência da instituição já engloba esses dois braços. Então, a gente tem a parte de engenharia, reformas, obras, orçamento, planejamento, e a infraestrutura predial, a operação, sabe? O facility da coisa. A gente está agora botando a engrenagem da infraestrutura para rodar, né? Com esse plano de operação de manutenção, chega equipamentos, a gente começa a botar para rodar a piscina, a gente começa a ligar os quadros elétricos, a gente começa a sentir a nova edificação, um novo sistema recém-implantado. Quanto tempo já que está desde o começo, desde quando começou até o momento atual? Olha, foi meio recorde, né? Principalmente por tudo que a gente fez aqui, mas a gente está chegando a 1 ano e meio, né? Vai chegar 1 ano e meio quando a gente concluir, porque nós começamos em junho do ano passado, né? Estamos entrando em setembro, então nesse período a gente conseguiu fazer esse conglomerado de serviço para fazer, de uma certa forma, esse espaço entrar um pouco dentro da nossa veia SESC. Que a gente já percebe, porque a população começa a fazer o burburinho, o murmurinho, né, que a gente brincou há pouco. As pessoas vêm aqui e perguntam, é um clube, o que vai ser? Porque as pessoas não conhecem o SESC diferente da capital, né? De uma certa forma, você vai num bairro, você tem uma unidade. A gente vai ter esse trabalho também de conscientização da galera, de acolhimento nesse primeiro momento, para depois a gente entrar a todo vapor em Mogi das Cruzes. Você falou que 1 ano e meio é tempo recorde, é muito recorde, porque faço até um convite para quem está assistindo para vir aqui ver a instalação, a estrutura, cara, tudo que foi feito em 1 ano e meio. É um negócio assim muito louco, cara, é gigantesco. Sim. Nós temos uma área de quase 30 mil metros quadrados, né? E aqui a gente vai ter uma piscina, né? A gente não chama diretamente de parque aquático, porque o parque aquático, e nós temos vários parques aquáticos, eu mesmo já fui supervisor direto do maior parque aquático nosso, que é o de Interlagos, né? É um dos maiores. Aqui nós vamos ter uma piscina. O parque aquático a gente chama uma quantidade X de piscina, né? Várias piscinas ou alguma. Aqui a gente vai ter a piscina. É um equipamento super robusto, né? A gestão dela é bem complexa, mas o SESC ele tem muitos profissionais experts em fazer a gestão de piscinas, desenvolver uma operação segura, ter o controle dos parâmetros necessários para a qualidade de água para os usuários. Então a gente tem aí uma gama de experiência muito grande. Afinal, são quase 42 unidades no estado todo, né? Isso tudo é compartilhado, as experiências são compartilhadas. O SESC é um mundo de FM à parte, né? Assim, em off é um mundo à parte de facility. Então, essas experiências são compartilhadas, a gente tem muita segurança que essa operação vai ser com muito êxito, né?
Desde o primeiro dia, sucesso. É o que a gente espera, porque você veja, a piscina, ela tem uma série de atenuantes, né, na operação. Você precisa observar a qualidade da água, os parâmetros que essa água, de uma certa forma, ela flutua durante a operação. Então, você entra num determinado momento, você tem o índice de cloro num valor em ppm, você tem um índice de pH em outro valor, mas com as atenuantes que eu falo, né, sol, usuário entrando dentro do tanque, esses parâmetros eles tendem a cair fora daquela faixa ideal para o cara tomar banho. Então, como você monitora isso? Você tem que ter um profissional. Então, a gente tem normalmente no mínimo 2 operadores de piscina, que o cara vai lá a cada hora, faz a aferição do parâmetro da água, e ele mede o cloro, mede o pH, e começa a fazer, de uma certa forma, adição de produto ou não, para manter aquele índice, para manter dentro dos parâmetros de segurança para o nosso público. Fora isso, a gente tem as nossas casas de máquina, que são providas de todo tipo de sistema de segurança que você possa imaginar. Então, a gente tem intertravamento de sistema de bombeamento com injeção de produto químico no tanque. Nós já tivemos problemas com isso, a gente sabe do perigo que isso pode gerar para o banhista, para o usuário. Nós temos botão antipânico para desligar toda a casa de máquinas quando eventualmente existir algum acidente num ralo de fundo. É possível? Ralo de fundo é um equipamento super perigoso dentro de uma piscina. Você precisa entender a velocidade que sai dele. Tem uma velocidade estabelecida por norma, só que o SESC tem a própria norma dele. A gente chama de norma SESC, que é uma junção dos anos e anos de experiência que a instituição e que os diversos engenheiros, os diversos profissionais de FM contribuíram. Então, a gente tem todo esse pacote de experiência dentro de uma norma e a gente amarra tudo muito bem para que esses anos de implantação, de operação, não resulte em um problema, em um acidente com uma unidade nova como Mogi. Então, a gente dispõe de muita segurança nos nossos sistemas, profissionais qualificados, o cara faz o curso na CETESB para operar a piscina. Então, é muito complexo. Eu estou pincelando o que vem aqui na minha mente, né? Porque é gigante. Imagina isso em uma piscina como aqui de Mogi, pequeno. Mas essa mesma estrutura, numa unidade maior, como Interlagos, o próprio Itaquera, que você falou que já que foi, lá no show, né? lá no show. Que você manipula 5 milhões de litros, 3 milhões e meio de litros de água por dia, você faz esse tratamento. Esse é o volume de água das piscinas. Aqui a gente 600 mil litros, né? Nessas outras duas que eu falei, 3 milhões e 600, 5 milhões de litros. Então é muita água, o sistema é robusto, a gente tem uma preocupação na manutenção, a areia que vai dentro dos filtros, tem que ter uma troca periódica, enfim, a piscina, o equipamento em si é uma gestão à parte. Só para aquilo ali. Só para aquilo. Tem os profissionais, mas o FM que faz a gestão, né? Ele está ali, é um dos equipamentos que tem no SESC, só que tem o teatro também. E o FM ele vai ter que cuidar do técnico de áudio e vídeo que faz o sistema de áudio e vídeo e o técnico de iluminação do teatro também, né? Então a gente é múltiplo, a gente é polivalente e de uma certa forma desenvolve habilidades que a gente valoriza muito dentro do profissional, né? Habilidades de FM. Habilidades de FM. Está ali, está aqui, desenvolve aqui, vai ter que coordenar aqui, vamos todos juntos para ter um bom resultado no final, né? O SESC aqui, ele só é novo no tempo dele de construção, porque ele vem com uma bagagem de conhecimento de anos e anos. Anos e anos. Tá juntando aí o conhecimento de 42 unidades para poder fazer essa daqui funcionar. Então ela é nova, entre aspas, somente a construção é que é nova, mas o conhecimento, a engenharia, o FM aqui dentro já tem... De muitos anos, sem dúvida. De muita gente aí envolvida. Sem Cara, dúvida. sensacional. Inclusive,
o resultado final de uma obra como essa. Então você vai nos espaços, você vê o detalhe do acabamento, você vê todo tipo de sinalização, seja de segurança de combate a incêndio, seja de comunicação visual. São detalhes que foram desenvolvidos e aprendidos com esses anos de instituição de gestão. E que bom que a gente consegue, a cada unidade, aprender, colocar tudo em um sistema e desenvolver isso para uma nova próxima, porque a cada unidade que o SESC inaugura, ou que o SESC abre, ela traz consigo exatamente o que você falou, essa bagagem de toda essa galera, de todas essas vivências, de todas essas experiências que já aconteceram em outras inaugurações. Isso deixa a gente um pouco mais seguro, né? Isso deixa a gente um pouco mais confiante que o resultado final vai dar muito certo e que nós não vamos ter problema com nossos usuários. É o nosso principal objetivo, proporcionar o bem-estar, segurança das pessoas que frequentam a unidade, porque elas vão para procurar isso, né? Às vezes você vai num banco, por exemplo, né? Você vai num banco, você vai fazer alguma atividade financeira, você tem um profissional ali de FM, às vezes, pode não estar naquela unidade específica do banco, mas tem uma gerência de FM na instituição. Mas ele não vai procurar uma atividade de lazer, ele não vai procurar desenvolver uma atividade física, ele não vai procurar assistir um espetáculo, ele não vai procurar o bem-estar ou o lazer naquele espaço. Com nossas unidades ele vem com esse caráter, então a nossa responsabilidade duplica. Então, quando ele vai no espaço, a iluminação não pode estar opaca ou fusca, não pode ter uma lâmpada queimada. Quando ele vai numa piscina, ela não pode estar verde, ela não pode estar rosa, né? A água não pode estar leitosa. Quando ele vai no teatro, as poltronas não podem, né, estar sujas ou rasgadas, ou o palco com algum problema de estrutura, ou o som com algum problema, ou a iluminação, né, com algum defeito para um espetáculo. Tem que estar ornado, tem que estar muito perfeito, porque senão a gente interfere no que ele veio buscar. É o nosso produto, né? Então, o Facility no SESC, o FM, ele, além de ser estratégico, como ele é nas organizações, ele desenvolve, de uma certa forma, a segurança e o bem-estar do edifício para proporcionar o produto final para o nosso usuário, né? Então, a gente tem um papel preponderante na oferta do serviço final. A gente não é coadjuvante, a gente faz parte da engrenagem, né? E isso é bem bacana quando você trabalha numa instituição assim, porque você sabe, primeiro, que você vai ser valorizado, e segundo, que vai existir uma responsabilidade maior quando você, como profissional de FM, pedir uma contratação específica, pedir uma alteração de um projeto, pedir uma modernização de um sistema, pedir uma automação de uma área, de um sistema predial, porque você vai ter a anuência de que aquilo é para, no final, a entrega do produto ser de sucesso, né? E talvez em muitas empresas, o profissional de FM deve entender bem o que eu falo. Tem limitação de orçamento. Todo mundo entendeu isso aí, cara. Você tem que, sabe, fazer de tudo para justificar, às vezes, uma substituição de uma lâmpada comum por uma LED. Pô, vai ter um impacto financeiro considerável de primeiro momento, mas a gente vai ter um ganho, né, de payback, se a gente projeta o retorno de investimento a médio prazo, muito grande, além do impacto de sustentabilidade, né, que é muito importante. Enfim, isso é bem legal da gente falar, porque eu acho que é uma grande dificuldade para os profissionais de fora, essa entender a nossa importância, porque quando a organização entende o nosso papel, isso não vira um problema, isso vira um complemento, faz parte da coisa. Você monta uma justificativa e você pede uma mudança, uma modernização, uma melhoria, e a gente não precisa se desgastar. Eu acho que eu vejo, inclusive, alguns colegas, eu tenho alguns colegas na área que trabalham em outras empresas, e existe um desgaste muito grande, né?
em justificar o orçamento, em pedir, aí pede, não consegue, tem uma decepção de uma certa forma. O SESC ele tem essa valorização, e isso é bacana porque profissionaliza e deixa os nossos empreendimentos dessa forma que você está vendo, dessa forma que você está observando. Cara, isso que você falou é a mais pura verdade. Acho que é um dos maiores sofrimentos do FM é conseguir a aprovação, vou continuar no seu exemplo, de trocar uma lâmpada para colocar uma LED, porque muitas vezes o presidente, o diretor ali, ele não tem essa visão da importância de que isso aí faz parte do processo. É a mesma coisa que um mecânico que está consertando o carro precisar de uma chave de fenda, por exemplo, e não ter a chave de fenda. Ele precisa, porque aquilo ali faz parte do serviço dele, vai ser melhor para todo mundo. Sim. Vai deixar o trabalho melhor. E quando você trabalha numa instituição que entende isso, deve ser fantástico, cara. Deve ser fantástico, porque faz sentido. Faz sentido. Faz sentido total. E nós temos, de uma certa forma, mais segurança na nossa atuação. A gente sabe que nós vamos ter uma verba para fazer uma manutenção de uma cabine primária anualmente. A gente sabe que a gente vai ter uma verba para fazer uma manutenção de bebedouro semestralmente. A gente sabe que a gente vai ter uma verba para fazer uma limpeza de um reservatório semestralmente. A gente sabe que a gente vai ter uma verba para contratar uma empresa para fazer o controle e análise de água mensalmente. A gente sabe que a gente vai conseguir atender a legislação, mas, acima de tudo, a gente, como profissional, a gente sabe do que precisa ser feito. A legislação está, de uma certa forma, para nos resguardar. Perfeito. Mas a gente sabe que talvez nem tudo que tenha na legislação, né, de uma certa forma, a gente sabe que precisa fazer, mas nem tudo está lá. Sim. Né? Então, ter esse respaldo da organização é fundamental, porque os sistemas prediais precisam de manutenção constante. E as manutenções preventivas são importantes, mas não adianta ter só a preventiva se você não tem essa estrutura para fazer a correção, para fazer a melhoria, ou para montar, né, uma estrutura de fornecedores para te auxiliar na execução ou na manutenção daquele sistema, né? Isso é importante a gente destacar, né, Felipe? Porque os profissionais de FM, de uma certa forma, eles encontram essas dificuldades nas organizações, e quando você trabalha em uma empresa que entende o seu papel e que você faz parte do produto final, isso não é um problema, isso faz parte da solução, de uma certa forma, né? E é importante a gente destacar isso. Sistema predial, né, a gente sabe que num edifício, seja vertical, seja uma área aberta como é Mogi, né, você tem a necessidade de manutenções periódicas, independente da verificação no quadro elétrico, independente do checklist de abertura ou de fechamento que você faça, você sabe que os seus sistemas precisam de manutenção periódica. Alguns exemplos são esses que eu te dei, mas tem diversos outros. A gente tem milhares de sistemas prediais e playground, por exemplo, nós temos brinquedos, a gente sabe da importância de se fazer manutenção neles, acidente com público, com criança, né? Enfim, isso é uma questão relevante para a gente pontuar, porque os nossos colegas devem sentir uma dificuldade e os gestores deles, né, precisam entender essa importância, né, porque senão você acaba deixando o seu edifício sem segurança ou vulnerável a, eventualmente, um acidente. Né? Perfeito. André, para finalizar, encaminhando aqui para o final, você tem algum recado, alguma dica, algum aprendizado que você gostaria de compartilhar? Obviamente, o bate-papo inteiro foi só dica de ouro, cara. Foi sensacional. Mas aquela coisinha que, poxa vida, eu preciso falar isso para os meus amigos ou para quem está iniciando. Você tem alguma coisa, alguma mensagem a mais, cara? Olha, a mensagem que eu deixaria é que os colegas não deixem a peteca baixar, né? Eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa valorizar a nossa área, a gente não pode perder a esperança de que a gente cada vez mais vai ser mais valorizado, que o nosso setor vai ganhar outras engrenagens no mercado de trabalho em si. Eu acho que a mensagem é mais motivacional, no sentido de quem está um pouco descontente
ou, enfim, um pouco inseguro onde está trabalhando, atuando. O mercado ele é amplo, o mercado ele de uma certa forma ele tem muitas possibilidades, tem empresas que valorizam, e eu acho que a unificação em volta de organizações, de associações, de bate-papos com colegas, né, de incentivar esses momentos como a gente está fazendo aqui, vão ajudar a gente a daqui a alguns anos estar no outro patamar. Porque se a gente olha lá para 5, 6, 7, 10 anos atrás, a gente não tinha nada disso, a gente não tinha a manutenção predial, a revista da manutenção, a gente não tinha, sabe, facilities com essa expertise que a gente está tendo, a gente não tinha esses encontros que a gente tem nas associações, os congressos. Então, a coisa está tomando volume, né? E está ficando mais prazeroso. Qual é o retorno disso tudo? É o reconhecimento de valorização de salários, inclusive. Nesse momento de pandemia, o profissional de FM teve ali a sua importância, sabe, execrada ali para todo mundo viu o nosso papel estratégico na organização. Então, eu acho que a minha mensagem seria de dar uma continuidade. É uma área fantástica, eu me apaixonei, eu acho que quando a gente ama e quando a gente, de uma certa forma, se sente reconhecido com aquilo que a gente faz, fica mais fácil, né, de levar. Mas os profissionais de facilities, e eu já observei isso com alguns colegas, às vezes, de uma certa forma, algumas situações deixam ali as pessoas um pouco, né, para baixo ou algo do tipo. A gente precisa se unir, a gente precisa continuar justificando a nossa necessidade, porque eu acho que no futuro próximo o cenário vai melhorar e vai melhorar muito para a gente, e nós estamos fazendo parte desse novo começo, a gente está fazendo parte dessa criação dessa nova área, né? E isso é bem prazeroso da gente, de uma certa forma, saber e da gente tentar externar isso para todo mundo, né? Cara, que incrível. André, obrigado, cara. Obrigado mais uma você. vez. Sensacional, cara. Sensacional obrigado mesmo. pela visita. Como que a gente encontra você nas redes sociais? Bom, eu tenho o meu LinkedIn, André Santiago, também pelo Insta, que é André_Santiago, onde eu, de uma certa forma, interajo, publico alguma coisa. Como eu te falei, eu gosto de incentivar essa produção, a gente precisa escrever mais, a gente precisa mostrar mais o que a gente faz, e não é só nós FMs, é o técnico, é o eletricista, a gente precisa, né, unificar essa galera, porque a gente faz muita coisa e a gente não tem muito material. Eu estava até comentando isso com você, eu sinto falta, a gente precisa de material da nossa área, porque a gente faz muita coisa, ou seja, falta realmente esse incentivo. Passar para o papel. Passar o papel. E eu faço isso nas minhas redes sociais, eu tento, de uma certa forma, interagir. Então, o LinkedIn e o Insta... André Santiago. André Santiago, interajo. Santiago tem H, né? Não tem. É André_Santiago. André, mais uma vez, cara, obrigado. Valeu, Felipe. Esse aqui foi o nosso Manutencast. Se você está ouvindo via podcast, depois vai lá no youtube.com/manutenção predial para poder ver como é que foi o bate-papo, como é que está a nossa instalação, para você ver como que é o André. E se você está no YouTube, depois procura Manutencast nas principais plataformas de podcast e com toda certeza você vai encontrar. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima e fui!